Bom dia, nono ano. Vamos dar sequência então para a lei de Mendel. Então, olhem só, gente. Eu estou fazendo as aulas assim fragmentadas porque são vários conceitos que envolvem as leis de Mendel e são características de genética. Então, assim, a forma que eu encontrei mais fácil para que vocês não ficassem perdidos com tantos conceitos foi de fazer fragmentado para vocês, certo? Então, olhem só, hoje eu vou dar mais um passinho com vocês em relação à parte da genética. Agora a gente vai iniciar ter uma ideia de como são feitos os cruzamentos e como nós vemos as características expostas ao ambiente, certo? Quais estão relacionados aos genes. Só que antes, assim, gente, eu queria só relembrar com vocês. Então, o gene, ele é um pedacinho lá do nosso DNA, certo? E daí, lá nesse pedacinho, tem várias características. Muito bem. Então, olhem só. Aqui eu coloquei para vocês heterozigoto, homozigoto e locus gênico. Por que isso? Essas três características, elas são importantes para que a gente entenda na hora que houver os cruzamentos lá. Então, quando eu falo que a característica é heterozigótica, quer dizer que são características diferentes. Os alelos, olhem só, isso aqui é como se fosse um cromossomo aberto, gente. Então, nós temos um par de alelos aqui, porque o cromossomo ele se junta ali, ele vai sofrer condensação e essas características ficam juntinhas formando como se fosse um xizinho ali, certo? Então, olhem só, nesse alelo eu tenho a característica azão, poderia ser qualquer outra letra, tá, gente? Só que é o A maiúsculo ali. E aqui, para esse outro alelo, eu tenho a característica azinho. Então, o que seria esse alelo? Esse alelo seria um pedaço lá do cromossomo e uma parte dela é diferente da outra parte. Por que aqui eu tenho vermelhinho, aqui eu tenho o listradinho de vermelho? Por quê? Porque aqui esse pedacinho, ele está dizendo que é um locus gênico, ou seja, é um local aonde eu posso encontrar um gene. E o que seria esse gene? Uma característica, certo? Então, olhem só, aqui é uma característica heterozigótica, certo? Heterozigótica. Gente, quando nós temos essa característica aqui, heterozigótica, tem um que é grande e o outro é pequenininho, a característica que sempre vai se manifestar é do maior. Esse aqui, ele indica que esse aqui é dominante e esse aqui pequenininho, ele é o gene recessivo, certo? Esse gene recessivo, ele só é transmitido em homozigose, ou seja, quando os dois forem iguais. Então, tem que ser azinho, azinho, para que eles se manifestem no indivíduo. Aqui no caso do homozigoto, nós temos o locus gênico, o local onde eu posso encontrar um gene, uma característica, e olhem só, os dois são azão. Então, aqui eu também tenho um homozigoto, mas aqui eu tenho um homozigoto que eu chamo de dominante, certo? Um homozigoto dominante. Aqui eu tenho um homozigoto recessivo e aqui eu tenho um heterozigoto. Nesse heterozigoto é a parte dominante que será manifestada, certo? Gente, eu vou explicando as perguntas à medida que vocês assistirem o vídeo, vocês podem ir questionando. Ah, professor, não entendi muito bem. Vai anotando as perguntas e depois me chama no WhatsApp, me chama no particular, independente, certo? O importante é vocês entenderem esses conceitos. Muito bem. Na sequência aqui, eu queria também abordar com vocês outra característica, que é o genótipo. Genótipo, gente, vem de gene, é o que está lá dentro do DNA, certo? O fenótipo é aquilo que vai ser manifestado
no exterior, na parte externa, certo? Então, o genótipo é o que está relacionando o DNA, o material genético. O fenótipo é como essa característica vai ser manifestada no ambiente. Olhem só aqui, ó. Quando eu tenho genes homozigotos dominantes, eu tive uma flor roxa. Se alguém enxergar de outra cor, me desculpe aí, tá, gente? É uma flor, vamos dizer, roxa. Aqui eu tenho um gene recessivo, azinho, azinho. E a característica que está sendo demonstrada é flor branca. Aqui eu tenho o gene dominante. Gente, se tem o gene dominante, qual é a característica que vai ter que aparecer? Flores roxas, certo? Pode ser que num cruzamento com outro par de alelos, tal como esse, apareça flores brancas, porque pode aparecer essa combinação aqui. Já vocês vão entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, genótipo é o que está lá no DNA. O fenótipo é a manifestação no ambiente, certo? Muito bem. Aqui eu já adiantei um pouquinho para vocês, mas eu coloquei o conceito porque eu peço que vocês anotem, porque muitas das vezes os conceitos eles estão meio que misturados no texto e fica um pouco difícil da gente conseguir entender. Então, olhem só, aqui o gene dominante, ele vai se manifestar sempre em homozigose ou heterozigose. Por quê? Porque é ele que domina. Comentei com vocês lá no primeiro slide que o gene recessivo, ele só se manifesta em homozigose, tá bom? Muito bem. Vou vindo agora para o nosso capítulo 3, na página 34, vocês têm Mendel e os genes. Então, olhem só. Mendel, ele fez aqui um cruzamento de sementes amarelas e para essas sementes amarelas, ele atribuiu o par de alelos azão-azão. Para as sementes verdes, ele atribuiu o par de alelos azinho-azinho. Então, ele fez o cruzamento de um gene dominante com um gene recessivo, ambos em homozigose, certo? Dessa combinação, surgiram sementes amarelas. E daí o que a gente tem? Quando ele foi observar essa semente amarela que foi produzida, ele percebeu que ela era fruto da combinação azão-azinho. Então, quer dizer que era uma semente que tinha um gene heterozigoto, diferentes. Lembram lá? Quando eles são iguais, azão-azão, são homozigotos. Quando eles são azão-azinho, eles são heterozigotos. Muito bem. Agora, olhem só aqui. Quando eu tenho ervilhas amarelas daquela combinação que ele fez, azão-azinho, que ele já obteve, então ele pegou primeiro elas em homozigose, amarelo com verde, fez o cruzamento e obteve ervilhas amarelas. Agora ele pegou e fez o quê? Ele fez uma autofecundação. Ele fez o cruzamento entre ervilhas amarelas com ervilhas amarelas. E olhem só aqui, percebam, você pega um alelo de um e vai se ligar ao alelo do outro. Então, olhem só, eu peguei o azão aqui e liguei com o azão lá do outro lado. Formou azão, azão. Agora, eu peguei esse azão e liguei ele ao azinho. Eu faço uma distributiva, gente. Então, azão, azinho. Agora, eu peguei esse azinho e liguei ao azão lá do outro lado. Azão, azinho ou azinho, azão ali. Normalmente, eu sempre gosto de escrever, por uma questão de convenção dentro da genética, o gene dominante na frente e o recessivo atrás, certo? E daí, por fim, ele pegou o alelo azinho e combinou com outro alelo azinho. Então, olhem só aqui, formou azinho, azinho. Dentro daquela ideia, quando eu tinha azão, azão, eu tinha sementes amarelas. Quando eu tenho azão, azinho, eu continuo tendo sementes amarelas, porque ele tem o gene dominante ali. Quando eu tenho
azão, azinho. Continuo tendo ervilhas amarelas. E eu tenho aqui o azinho, azinho, que é o aparecimento das ervilhas verdes. Olhem só, nessa atividade 3, vocês vão fazer essa combinação. Só que agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão combinar o azão da horizontal com o azão da vertical. E daí vão escrever aqui. Mesma coisa, o azão da horizontal com o azinho da vertical. Azão, azinho aqui. Azinho da horizontal com o azão da vertical. Então, dentro da nomenclatura, azão, azinho. E por último, vocês vão combinar o quê? Azinho, azinho e vão escrever aqui. Muito bem, na verdade, nós estamos organizando essa mesma coisa aqui nesse quadro de Punnett, tá bom? Quando a gente fizer essa montagem do quadro, nós vamos perceber que 3 partes da combinação são de ervilhas amarelas e uma parte é de ervilha verde. Então, 3/4, porque eu tive 4 combinações, dessas 4 combinações, 3 são amarelas e 1/4 é verde, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero ter sido claro. Eu estou fazendo assim passo a passo para não confundi-los e qualquer dúvida vocês podem estar me chamando, tá? E eu deixo aqui para vocês a tarefa, tá? Beijo grande, tchau!